Olá pessoal, seja bem-vindo. Eu sou o professor Richard e vamos para a questão 108. As notas musicais, assim como a grande maioria dos sons encontrados na natureza, são complexas e formadas pela superposição de várias ondas senoidais. A figura apresenta três componentes harmônica e a componente resultante, construída na mesma escala para um instrumento sonoro. Essa composição carrega uma assinatura sônica ou timbre do corpo que a produz. Essas componentes harmônicas apresentam iguais. Então, vamos lá. Primeira parte. A velocidade de uma onda depende do referencial que ela se encontra. Se ela se encontra no ar, ela vai ter uma velocidade x. Se ela se encontra na água, uma velocidade y. Então, a gente sabe que a velocidade da onda é sempre a mesma, no mesmo referencial. Então, a gente pode considerar que todas essas componentes harmônicas estão no mesmo referencial. Então, a gente sabe que a velocidade dela é a mesma. Então, assim, a gente pode anular a B, a D e a E. A gente também, olhando para o quadro, a gente vê que todas têm a mesma amplitude. Então, consequentemente, a gente já sabe que a resposta correta para essa questão é a resposta A. Então, pessoal, questão 120. Buscando conhecer informações técnicas de um ferro elétrico para avaliar o consumo de energia, um estudante identifica algumas informações desse eletrodoméstico fornecida pela fabricante, como mostra a figura. Sabe-se que esse aparelho é utilizado em média 30 minutos por dia durante 30 dias. Qual o valor mais próximo de consumo mensal de energia desse eletrodoméstico? Então, pessoal, é o seguinte, a gente sabe que ele é usado meia hora por dia, a gente tem um meio de hora, durante 30 dias. Então, dando um total de 15 horas. Também o fabricante diz que ele tem 115 volts corrente alternada, mas para a questão isso não será necessário. Outra coisa que ele indica é que ele tem um consumo de 750 watts. Convertendo para quilowatts, a gente vai ter um total de 75 kW. Para calcular o consumo, a gente vai ter que multiplicar consumo pelo tanto de horas. Então, a gente vai ter que 0,75 kW multiplicado por 15 horas, dando um total de 11,5 kWh. O valor mais aproximado para essa questão é a D, com 11,3. Já arredondado para cima. Questão 121. Baterias são dispositivos que acumulam energia e estão presentes em inúmeros aparelhos portáteis. Uma bateria ideal não possui resistência interna. Entretanto, baterias reais apresentam resistência interna, disponibilizando uma tensão efetiva V inferior a essa tensão nominal FEM, no caso E, conforme a figura. Uma vez que se sabe o valor da tensão nominal da bateria, determina-se sua carga pelo conhecimento da corrente I, enquanto está conectada a um circuito de resistência R, de tensão efetiva V, e da resistência interna R da bateria, de posse de um voltímetro V e de um amperímetro A e de uma resistência teste R. A configuração adequada para avaliar a carga da bateria é... Então, pessoal, os fabricantes colocam uma resistência interna com o intuito de aumentar o tempo de vida útil da bateria e também controlar e também evitar que essa bateria entregue tudo de uma vez a sua carga. Isso tem nada a ver com o que a questão pede. A questão ela pede sobre a organização para poder medir essa bateria. A gente tem a natureza que os elétrons sempre vão preferir percorrer o caminho de menor resistência. Sendo assim, a gente nunca vai poder colocar o amperímetro antes de todas as resistências, porque se a gente colocar antes, os elétrons vão preferir passar pelo amperímetro do que pelas resistências que estão à frente. Então assim a gente vai conseguir anular a questão E, a questão C e a questão B, porque vai ter em paralelo tanto resistência quanto amperímetro. A voltagem ela mede o diferencial de potencial em dois pontos. Se eu medir depois da resistência, esse diferencial vai dar um valor incongruente. Então, assim, anulando a questão D, sobrando apenas a questão A. Então, a resposta certa é a resposta A. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Dê um like, compartilha.